Maravilhosa tarde para vocês que estão aqui no Reino Unido, no Brasil. Maravilhosa tarde para vocês. E hoje nosso 12º encontro e eu quero te encorajar a ler a história das mulheres do livro de Gênesis. Nós estamos no nosso projeto A Casa das Mulheres e na Casa das Mulheres a gente faz o que, Débora? A gente estuda histórias de mulheres que viveram muito antes de nós e nessas vivências elas tiveram os seus desafios, os seus traumas e por certo que nós somos constituídas dos traumas e das vivências dessas mulheres. Porém, hoje nós temos uma grande diferença delas. Hoje nós temos repertório. O que é repertório, Débora? Repertório é quando a gente sabe que outras mulheres já viveram esse mesmo desafio e elas superaram. Ou seja, nós temos mais possibilidades de olhar para a história dessas mulheres, entendendo que é possível, acreditar que é possível através dessas vivências. Na Casa das Mulheres, a gente faz esse processo de olhar para a história dessas mulheres e acolher essa mulher em nós, acolher os desafios dessa mulher em nós, porque muitos desses desafios essas mulheres desbravaram. Foi a primeira vez na história da humanidade que uma mulher passou por isso. E nós temos o privilégio de poder olhar para essas mulheres como repertório, como referência. E hoje, no nosso último encontro, né, eu falei sobre Sarai, a esposa de Abrão, que é o primeiro nome dela, né, e o primeiro nome dele. E eu contei como ficou, falei um pouco de como ficou a alma dessa mulher depois de ter sido exposta, né, a uma situação tão constrangedora, né, de seu marido combinar com ela uma história ali de rejeição. E hoje nós vamos falar o quê? Dos resquícios, do que ela trouxe do Egito para a sua vida, de como a sua alma ficou após isso, porque hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Agar, uma mulher egípcia, uma mulher que nasceu no Egito. Porém, alguma circunstância social a tornou escrava. E eu quero dizer para você que talvez pense que Agar era uma escravinha qualquer, um ser de segunda classe. Não, não era. Agar era de uma linhagem de servos, pessoas que são criadas, alinhadas para servir. Pessoas que nasceram dentro de uma estrutura de serviço. E era um serviço real. E é porque era um serviço real, real não no sentido, né, real do dia a dia, mas no sentido de realeza, um sentido de um serviço prestado à realeza, que era a especialidade de Agar. Agar é entregue, é dada como presente a Sarai. Então, quando eles saem do Egito, além de muitas coisas, eles levaram também alguns escravos. E dentre eles, eram todos escravos reais, né? Mas a Bíblia relata apenas a existência de Agar. E é por isso que nós não sabemos quem mais veio do Egito com eles. Mas certo é que a Bíblia relata que servos, escravos foram entregues pelo faraó a Abrão, né? Mas a Bíblia traz luz à vida de Agar. Agar, que era uma mulher criada no serviço real, no serviço da realeza, é dada como presente do faraó, presente do rei do Egito para Abrão, e por ser uma mulher especialista em cuidar de mulheres é dada então a Sarai
como indenização pelo dano, por assim se dizer, que ela sofreu no Egito, né? O dano de ter sido dada ao faraó como mulher, e quando ela já era esposada, né, por seu marido Abrão. Então, Débora, vamos ao que interessa, vamos ler. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 16. Eu só quero fazer um parêntese, porque antes de nós lermos, nós estamos pulando aqui alguns capítulos, né? Por que nós estamos pulando? Porque nesses capítulos há a história de uma guerra, há uma história, a aliança que Deus faz com Abrão, né? E um resgate do seu servo Ló. Veja que Deus, quando convidou Abrão para uma jornada, ele convidou Abrão e, por consequência, sua esposa. Mas nós já vimos que ele sai de Harã carregando o seu sobrinho Ló, que era filho do seu irmão Harã, que havia falecido já naquele tempo. E agora, nesses 2 capítulos que nós vamos pular, acontece uma guerra entre 4 reis, porque antes da guerra, né, Abraão e Ló se separam, a sua riqueza aumenta sobremodo, e Abraão diz para Ló: olha, pode escolher o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Enfim, nós precisamos nos separar, porque a terra já não comporta mais os frutos do nosso trabalho, né? Os nossos servos, os nossos empregados já são muitos, eles estão brigando entre si, e é bom que haja paz entre nós, porque nós somos parentes muito chegados. Então Ló aceita a proposta de Abrão, vê uma campina muito bonita e ali ele escolhe como lugar de sua habitação. E essa terra que ele escolhe era vizinho de Sodoma e Gomorra, que lá na frente nós vamos ver do que Deus vai fazer com essa terra. Quando ele escolhe morar lá, ele está vivendo a sua vida cotidiana e acontece uma guerra, e os reis de Sodoma e Gomorra perdem a guerra e levam todo mundo, inclusive Ló, sua esposa, seus filhos, seus bens. Abraão, que tinha um exército também, vai em busca desse sobrinho, ele vai em busca do sobrinho, mas ele salva todo mundo e traz de volta não apenas Ló e sua família, mas todos os bens, todas as propriedades das cidades que tinham sido afrontadas por esses 4 reis. O que a Bíblia quer ressaltar aqui? Que quando ele está voltando, ele encontra com uma pessoa que é um sacerdote e rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele vai ser citado depois por Jesus lá no Novo Testamento, e Jesus vai dizer que ele é uma descendência sacerdotal, real, que não tem início e nem fim, e portanto Jesus se diz pertencente a esta ordem. Há indícios de que este sacerdote, ele teria sido Sem, filho de Noé, o filho mais velho de Noé, que por ter ficado viúvo, teria sido renomeado e se tornado o rei de Salém, né, a cidade que ele representa. Mas isso é só indícios, não tá na Bíblia, eu só tô mostrando para vocês que existe toda uma história que é contada além da Bíblia, tá? E é só para vocês saberem que não tem tudo na Bíblia, existem outros livros históricos que registram também a história da humanidade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu queria compartilhar com vocês a história da esposa de Melquisedeque, mas ele não tem esposa, porque a Bíblia diz que ele é uma genealogia que não tem início nem fim, né? Ele não tem precedência e nem posteridade. Então, mas ele não é uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição de Deus. Ele não é uma teofania. Ele é um ser humano mesmo.
E é por isso, por assim dizer, que ele tem conhecimento do mundo pré-diluviano e pós-diluviano, que se tem a hipótese de que ele tenha sido Sem, o filho mais velho de Noé, que sim teria vivido no mundo pré-diluviano e o mundo pós. E aí, pela idade que ele viveu, pelos anos que ele viveu, ele ainda seria vivo nessa época e teria possibilidade sim de ser o rei de Salém. Mas isso são apenas conjecturas, ok? Só para deixar salvo aqui. E aí nós chegamos no momento em que Deus abençoa Abraão, dizendo para ele que ele terá uma descendência como as estrelas do céu, que ele terá então uma descendência como a areia do mar, e que tudo absolutamente que ele vê diante dos olhos dele, para a direita, para a esquerda, para trás, tudo que os olhos dele conseguem alcançar, será dele. E ele chega no lugar e ele já está vivendo ali em Canaã, perto, né, do lugar da promessa. Ele vive ali, mas ainda não é o dono da terra, mas ele ali vive. E se passaram já 10 anos e Sarai continua estéril, mostrando para nós a condição da alma desta mulher que foi rejeitada profundamente no Egito. E sabendo da promessa que Deus fez ao seu marido, ela chega um momento que ela não suporta mais a angústia de ter a sua alma tão ferida a ponto de não conseguir gerar filhos. E ela tem uma ideia brilhante. E por que a gente fala, né, uma ideia brilhante? Porque é uma ideia que vai mostrar onde ela ficou prisioneira. Onde Sarai ficou prisioneira? No Egito. Então vamos lá para Gênesis 16. A Bíblia diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu. Olha como que a autorresponsabilidade inexistente aqui está, ok? Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que já estava morando naquela terra de Canaã há 10 anos. Então já tinha 10 anos que Deus tinha feito a promessa de que ele teria muitos filhos, como as estrelas do céu e a areia do mar. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ela. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou Agar e a fez fugir de sua presença. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de águas no deserto, no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Essas perguntas são fantásticas, né? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Aleluia! E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e terá um filho, a quem chamará pelo nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o grito de aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra a de todos e a mão de todos contra a dele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho e Abraão o chamou de Ismael. E chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Essa é a leitura do capítulo 16 do livro de Gênesis. Senhor, esta é a sua palavra e ela é viva, verdadeira, eficaz, e nós podemos sentir a tua presença e que o Senhor é o Deus que vê apenas lendo essa história. Como é precioso, como é maravilhoso compreender que o Senhor é um Deus que governa sobre a história e que na história o Senhor se manifesta às mulheres. O Senhor se deixa ser conhecido por tantas e tantas mulheres, e hoje nós somos aqui mulheres que querem te conhecer e prosseguir em te conhecer, para que sejamos mulheres saradas, restauradas, curadas e prontas para toda boa obra a que o Senhor nos direcionar. Amém? Queridas, eu quero começar depois de já falar tanto, né? Mas eu quero começar falando de Agar e o Deus que vê. Porque para mim é fantástica essa interpretação. Alguns anos atrás tinha uma música que falava mais ou menos assim, né? Que este é o Deus que vê. Quando todas as coisas dão errado, quando tudo me angustia, eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e saber que o Senhor é o Deus que vê. E como essa música mexe comigo até hoje, porque ela fala exatamente sobre esse momento de angústia que Agar está vivenciando aqui. Um momento em que ela tem um lugar. Qual que é o lugar de Agar? Ser serva de Sarai, né? Agar tem um lugar na sociedade. E não é um lugar ruim, é um lugar muito bom. É como se Agar fosse ali a CEO da família, da casa de Sarai. Mas, como eu disse para vocês, o coração de Sarai ficou aprisionado aonde? No Egito. Onde tudo aconteceu, aonde tudo de ruim, onde o primeiro desafio se apresentou para Sarai, ali o seu coração ficou aprisionado. E olha que interessante, porque todas as expressões que a Bíblia usa, e eu gosto de pensar que a história é contada a partir do crivo de Sarai, a partir do crivo de quem é de quem tá, né, o protagonista da história ali. E ela fala por algumas vezes, ela me olha com desprezo. E eu quero te convidar a pensar no sentimento do desprezo. O que é o sentimento do desprezo? Por vezes é um sentimento velado. Aqui a gente tá vendo que é um sentimento velado. Ela me despreza porque ela está grávida e eu não. Então, Sarai, aonde ela foi ferida na sua feminilidade, na sua sexualidade, ali aonde ela foi ferida, no seu íntimo de gerar, ali ela ficou paralisada. E quando ela vê que essa mulher, que exatamente significa o desprezo que ela sofreu, a despreza, ela não suporta. Ela não suporta ser desprezada
pelo lugar aonde começou o seu desprezo. E tudo que Agar faz para ela então vê como afronta. E ela recorre a Abrão, e eu quero chamar a sua atenção que esse recurso que ela faz para Abrão, para dizer para ele, olha, ela me despreza, ela faz coisas que ela me olha torto, ela isso, ela aquilo. Ela queria um acolhimento. Ela queria que Abrão dissesse para ela, não, minha querida, não fica assim, ela tá gerando nosso filho. Olha, aquilo que você não conseguiu fazer, ela tá fazendo por nós. Mas Abrão não faz isso. Abrão devolve a responsabilidade para ela e diz: olha, ela é sua, faça com ela o que você quiser. Em outras palavras, você resolve os seus problemas. Em outras palavras, cuida da sua vida. Por que você está vindo me trazer uma questão de Agar? Não foi você que teve a ideia brilhante de fazer uma barriga de aluguel com ela? Não foi você que teve a ideia brilhante de que ela gerasse o nosso filho? Ela está gerando. Agora é você que resolve isso aí. A ideia foi sua, você resolve isso aí. E Sarai se sente ainda mais desprezada, não é mesmo? Porque ela não queria isso, ela queria um acolhimento. E ela então passa a perseguir Agar, a ponto de Agar não suportar mais. Gente, nós estamos falando de uma serva, uma pessoa que era treinada uma vida inteira. Não era uma pessoa que foi escravizada, não, é uma pessoa que nasceu na função de servir. Imagine os absurdos que Sarai fez para que Agar não suportasse mais e fugisse. Porque uma coisa é a gente pegar uma pessoa livre, escravizar ela e aí começar a fazer horrores com ela e ela fugiu. Não, mas Agar nasceu no lugar de servir. Ela serviu a sua vida inteira. Mas naquele momento em que ela estava sensível, grávida, a afronta de Sarai foi tamanha, e isso demonstra também o tamanho da sua dor, o tamanho da sua frustração, o tamanho do buraco que estava na sua alma, a ponto dela perseguir uma mulher que estava gerando um filho para ela, que Agar não suporta e foge. E eu acho fantástico, porque na fuga da perseguição, né? Agar estava ali numa perseguição terrível e ela foge. E a fuga da perseguição que ela estava sofrendo, ela vai ganhar um presente sensacional. Porque havia 10 anos que eles estavam naquele lugar, naquela terra. E, portanto, havia mais de 10 anos que Agar era semeada com a presença de Deus. Agar sabia que existia um Deus que era mais poderoso do que os deuses que ela conhecia no Egito. E Agar reconhece a existência desse Deus porque ela foge. E quando ela foge, ela vai encontrar com um anjo que vai dizer para ela, querida, Deus viu a sua aflição. Deus ouviu a sua voz, a sua angústia. Ele entendeu todo o contexto porque Deus vê. E eu acho fantástico a parte do ultrassom, o scanner de Deus. Deus manda o anjo liberar uma informação profética, mas que era uma informação que Agar jamais teria conhecimento se não fosse através de Deus. E ele diz, olha, você está gerando um menino. Podia ser uma menina, né? Mas Deus quis que fosse um homem, o primogênito na casa de Abrão.
você está gerando um homem. E este homem será poderoso, como um jumento selvagem. A sua mão será contra a de todos e a de todos contra ele, e ele prevalecerá. E diz mais, o nome dele vai ser Ismael. E é interessante porque se a gente continua lendo a história, Ismael vai ser um homem que vai criar um exército para si e ele vai viver vendendo serviços de segurança. Eu já falei isso uma vez no Instagram, que é muito legal. Talvez ele tenha sido a primeira empresa de segurança na face da Terra. Ele vai criar um exército e vai oferecer serviço de segurança ali no Negueb, que era uma região desértica, uma região perigosa, não é mesmo? E ele vai fazer isso. E é interessante porque isso foi uma palavra liberada pelo próprio Deus a respeito dele quando ele ainda estava sendo gerado no ventre de Agar. Então, o que eu aprendo com essa fuga, porque você pode fugir dos homens, você pode fugir da presença de sua dona, como era o caso de Agar. Você pode fugir da presença daquela que te domina, daquela que te persuade, daquela que te coage. Mas você não pode fugir da presença de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que o encontro com Deus, ele muda completamente a nossa percepção da vida. Ele muda por completo a nossa vida. E eu não tô falando do ponto de vista fantasioso, não, tô falando do ponto de vista muito prático. Quando Agar tem um encontro com o anjo na beira daquele poço, grávida, abandonada, sem nada, o que aquele anjo fala para ela faz ela voltar para o cativeiro, porém livre. Porque Deus, ele tem o poder de libertar a nossa alma. E quando você tem a sua alma livre, nenhum cativeiro pode te aprisionar. A exemplo disso, a gente pode olhar José no Egito. José no Egito servia Potifar, era um servo, era um escravo, mas ele era livre. Ele foi para a cadeia e na cadeia ele era livre. Ele foi ser governador e ele era livre, porque a sua alma era livre. O convite que essa história nos faz é: tenha um encontro com Deus e seja livre. Tenha um encontro com Deus e seja livre. Livre para viver em qualquer circunstância, ainda que de perseguição, que era o caso de Agar. Mas a partir do momento que Agar volta e se submete a Sarai, ela se submete não mais a Sarai, porém agora ao Senhor, que havia liberado uma palavra sobre a vida dela. E é tão sério isso que a Bíblia sempre preza pelo fato de que Deus, ele fala com os homens, ele fala com os maridos, mas também fala com as mulheres. E eu acredito que Agar voltou silenciosamente, retomou a sua vida, e o fato é que no finalzinho da história, a gente vê que Agar deu à luz Ismael, entregou a Abrão como filho, e Abrão lhe deu o nome de Ismael, que era exatamente o nome que Deus havia dito para ela. É muito interessante porque Deus, ele tem algo muito especial. Eu já fiz prova disso várias vezes. Quando você tá na iminência de falar algo e você tá com receio de que aquilo não manifeste verdade na vida do outro, o Senhor vai lá e fala pro outro. Quando menos você espera, você ouve do outro aquilo que você queria falar. E aquilo confirma na sua alma de um jeito
que é impossível de ser questionado. E aconteceu isso com Agar. Deus falou com Agar. Ela voltou, se submeteu à sua serva. E Abrão fez aquilo que Deus disse para Agar, que colocaria o nome do menino de Ismael e que ele seria forte, valente, como um jumento selvagem, né? E tudo mais que foi dito ali é realizado na vida de Agar. E eu quero concluir, eu quero chegar no terceiro ponto, que Agar sai do encontro com Deus com uma percepção, com uma consciência nova, a consciência da existência do Deus que vê, a consciência de conhecer, de ter pertencido a um momento, ter tido um encontro poderoso, estar na presença do Deus que vê. E esse é um momento muito especial da história, porque é um momento que Deus convida a mim e a você para tomar esta consciência, para tomar consciência de que Deus vê a minha e a sua angústia, para tomar consciência de que Deus não está alheio nem está apático com o que você passa, com o que você vive. Às vezes a gente tá vivendo situações na nossa vida que a gente pensa, não é possível que Deus está vendo tudo isso e tá calado e tá em silêncio e não vai fazer nada, né? Mas eu quero te lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus viu, Deus vê e Deus sempre verá. E para concluir a nossa história de hoje, né, falando sobre Agar e o Deus que vê, eu quero dizer que Deus é o Deus que vê a minha e a sua angústia, a minha e a sua aflição de alma. E Ele está sempre pronto para nos acolher em seus braços, porque Ele governa sobre absolutamente tudo. Ele governa o passado, Ele governa o presente e Ele governa o futuro. E Ele faz isso o tempo todo, constantemente. E Ele já determinou para você um futuro de bênção. Assim como Ele havia determinado um futuro de bênçãos para Agar, Ele já determinou algo especial para mim e para você. Débora, eu não tô vendo nada, eu não consigo acessar esse Deus que vê. Como que eu faço? Continue semeando a palavra. Tem um versículo em Provérbios 15, 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ou, em algumas versões mais modernas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando Agar, Sarai, eu e você. Eu não sei se hoje você é Sarai, que persegue alguém, ou você é Agar, que é perseguida. Mas o fato é que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Tem um outro versículo que diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra. Eu acho sensacional a ideia de ter um Deus que está o tempo todo escaneando a terra e olhando para mim e para você. O tempo todo Ele está olhando para nós. O tempo todo Ele está nos convidando a este encontro. Débora, o que eu faço para ter esse encontro? Foge das suas angústias. Foge da sua aflição. Porque quando você fugir da sua angústia e da sua aflição, você vai se encontrar com o Deus que vê. Na fuga das suas angústias, você vai se encontrar com o Deus que vê. Débora, eu não consigo, eu tô afundada em tanta angústia, em tanto desespero. Você consegue. Agar conseguiu. No lugar de fuga, ela teve um encontro com Deus.
E ela saiu de lá com a consciência de que Deus vê. Hoje eu quero te convidar a semear essa palavra. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão por todo lugar, observando você e eu, observando os maus e os bons, observando Agar e Sarai. O que Deus tem visto na sua vida? Débora, eu não me orgulho do que Deus tem visto na minha vida. Então é hora de você encontrá-lo. Débora, eu me orgulho do que eu tenho vivido na minha vida. Então também é hora de encontrá-lo. Porque Ele é o Deus que vê tudo. Nada escapa aos seus olhos. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que gera consciência em mim e em cada mulher que vai assistir esse vídeo. O Senhor é o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus para nos ensinar, para se entregar por nós, para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pai, nesse tempo de Páscoa, traz em nós, reaviva em nós a força, o poder e o amor do renascimento, da ressurreição, da vida, do propósito, da experiência contigo. Pai, eu peço que o Senhor traga experiência ao coração de cada mulher aqui. Que cada mulher que me ouve consiga ouvir ao Senhor, consiga ouvir dos altos céus, como o Senhor disse para João, sobe mais um pouquinho. Deus, que cada uma de nós seja semente, uma semente produtiva, uma semente que vinga, uma semente que produz 30, 60, 100 por um. Nos ensina a conhecer-te, conhecer o Deus que vê, e assim que nós possamos declarar que hoje eu tive um encontro com o Deus que vê. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é este Deus na minha vida. E eu desejo e declaro sobre a vida de todas essas mulheres que elas terão um encontro com o Deus que vê. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Peço que você compartilhe com alguém. E se fez sentido para você e você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, Deus que vê. E assim nós vamos poder alcançar muitas outras mulheres com as histórias das mulheres do livro de Gênesis. E assim a casa das mulheres vai gerar e levar cura e mais cura para tantas mulheres. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.